Olá, tudo bem com você? Não interessa pra você, palhaço. Hoje falarei sobre um tema que considero fundamental para qualquer um que queira entender verdadeiramente o mundo da comunicação digital. Já parou para pensar em toda a complexidade que rola por trás de um ato aparentemente simples, como enviar um e-mail do seu celular Android no Brasil para o iPhone de um amigo no Japão? Esta comunicação ocorre através de um emaranhado global de roteadores, switches, cabos de fibra ótica e satélites fabricados por dezenas de empresas diferentes, como Cisco, Juniper, Huawei e muitas outras. Caramba, mano, como é possível que este monte de equipamentos e softwares troquem ideias sem arrumar confusão? Pois é, meu pequeno lambisgoia, a resposta está em um acordo universal que define as regras para não acontecer baguncinhas na hora de trocar suas ideias. O modelo OSI se liga nas ideias do coach, que apresentarei suas camadas, o porquê de cada uma existir e quais problemas resolvem. Se quer ir além da superfície e entender a verdadeira anatomia das comunicações digitais, você está no lugar certo. Legal! Este menino foi desenvolvido no final dos anos 70 e foi padronizado nos anos 80 pela ISO. Naquela época, o mundo das redes era como um velho oeste tecnológico, onde grandes fabricantes como a IBM e DEC criavam suas próprias arquiteturas e modelos proprietários. O problema é que os computadores da IBM só se comunicavam com outros computadores da IBM e os da DEC só com outros da própria DEC. Era um puta barata voa. Surgiu então o OSI, uma solução visionária para este problema, que consiste em um modelo conceitual e de referência. Ele não é um software ou hardware. Seu propósito é dividir o processo complexo de comunicação de rede em 7 camadas distintas, empilhadas e modulares. Cada uma tem uma função específica e bem definida, e só se comunica com a camada imediatamente acima ou abaixo dela. Para facilitar seu entendimento, vou ligar o modo lúdico e usar analogias seguindo a jornada de uma informação, como uma mensagem que envia para alguém, percorrendo todas as camadas em seu computador antes de ser transmitida através de um processo conhecido como encapsulação. Pense neste modelo como uma planta baixa detalhada e um manual de operações para construir um sistema de correios internacional para atender todas as nações do mundo. Antes de qualquer país construir suas agências, contratar carteiros ou fabricar caminhões para entrega, todos se reúnem e concordam com este modelo. Graças a esse acordo, o Correio do Brasil sabe exatamente como formatar um endereço para que o Correio da Alemanha o entenda, mesmo que usem meios de transporte, agência ou carteiros diferentes. Então vamos começar pela sétima, aplicação. Esta é a camada mais alta, a qual nós, usuários e nossos aplicativos interagimos diretamente. Ela não é o aplicativo em si como o Chrome ou o Outlook, mas sim os protocolos que eles usam para se comunicar com a rede. Sua função é iniciar, manter e terminar as requisições da comunicação. É a camada que entende o que o usuário quer fazer. Nela temos o HTTP e o HTTPS, que são usados por seu navegador para acessar páginas em servidores na internet, SMTP para enviar e-mails, FTP e SFTP que viabilizam transferências de arquivos, DNS, o protocolo que traduz nomes de sites em endereços IP e muitos outros. Seria algo como um remetente em um escritório que decide o que quer comunicar usando o meio certo para isso. Ele escreve a carta, escolhe o tipo de serviço de entrega e a coloca em um envelope com o endereço do destinatário. Sexta, apresentação. Garante que as informações enviadas a partir da camada 7 de um sistema possam ser lidas e compreendidas pela mesma camada de um outro, mesmo que usem diferentes formatos de dados. É responsável pela tradução, criptografia e compreensão de dados. É quem prepara as informações para serem transmitidas de forma segura e eficiente. Se a carta vai para o Japão, a traduz para
para o japonês. Se for um documento confidencial, o coloca dentro de um envelope seguro, lacrado e inviolável. Se está enviando uma enciclopédia, usa uma máquina para reduzir o volume e o peso da encomenda, tornando o envio mais rápido e barato. Usa SSL e TLS para criptografar dados, faz conversão de tabelas de caracteres e formatação de arquivos, onde define como dados de áudio e imagem serão representados. É quando o remetente leva sua carta à agência de correios e a atendente faz a triagem inicial e o encaminha para o setor responsável pelo envio. Quinta, sessão. Estabelece, gerencia e encerra as sessões entre os dispositivos. Controla o diálogo, decidindo quem fala e quando, e a sincronização, criando pontos de checagem em longas transferências de dados, para que, se a conexão cair, ela possa ser retomada do último ponto em vez de começar do zero. NetBIOS e PPTP são exemplos mais antigos de protocolos que operam nela. Em aplicações modernas baseadas em TCP, a função de gerenciamento de sessão é incorporada pela camada de transporte. É o atendente da agência que abre um protocolo para o seu envio. Ele contata a agência de destino informando: estou iniciando o envio da encomenda XYZ para o destinatário José Ruela. Por favor, confirmem que estão prontos para recebê-la. Ele irá gerenciar o processo do início ao fim e, quando a entrega for confirmada, fechará o protocolo. Quarta, transporte. Faz o controle de fluxo, segmentação e confiabilidade da comunicação de ponta a ponta. Coleta os dados da camada de sessão e os quebra em pedaços menores e gerenciáveis, conhecidos como segmentos. Sua função é garantir que os dados cheguem completos na ordem correta, com erros ou não, dependendo do protocolo escolhido. Se enviou uma encomenda muito grande para vários departamentos de um galpão comercial, ela será dividida em caixas menores, e cada caixa receberá uma etiqueta com o endereço do destinatário, além de uma adicional indicando para qual departamento será destinada. E você pode escolher 2 níveis de serviços. O TCP seria algo como uma entrega premium com seguro e rastreamento, onde cada caixa é numerada e a central liga para o destinatário toda vez que uma encomenda é recebida para validar se deu tudo certo. E caso alguma se perca, a central a reenvia, garantindo 100% de integridade do processo. Temos também o UDP, que seria o serviço de entrega expressa e barata, onde a central coloca todas as caixas no caminhão e as envia o mais rápido possível. Não há numeração, confirmação nem reenvio. Isto significa que algumas podem se perder ou chegar fora de ordem. É indicado quando a velocidade é mais importante do que a qualidade da entrega, como transmissões de vídeo ao vivo e jogos online. É o grande centro de logística da transportadora, que coleta sua encomenda preparada e lacrada e realiza a logística de sua entrega. Terceira, rede. Executa o endereçamento lógico e roteamento dos pacotes de dados através de múltiplas redes interconectadas, determinando o melhor caminho que devem seguir, fornecendo o passo a passo detalhado através da vasta teia de roteadores na internet. O IP é seu principal protocolo. Ele fornece um CEP global para que cada dispositivo consiga receber e enviar mensagens. Seria como o Departamento de Planejamento de Rotas Internacionais, que verifica a cidade e o país na etiqueta da caixa, usa seus mapas, sistemas de tráfego aéreo e terrestre para determinar o melhor caminho. Por exemplo, se esta caixa vai para Tóquio, então a melhor rota para hoje é de caminhão até o aeroporto de Guarulhos, depois voo para Frankfurt e finalmente voo para Narita em Tóquio. Segunda, enlace. Se a camada anterior se preocupa com a viagem entre cidades, esta trabalha com a entrega na última milha, ou seja, a entrega de dados dentro da mesma rede local. Ela é responsável pelo controle de acesso e detecção de erros. Switches são dispositivos clássicos por aqui. Ela também lida com o endereçamento físico do hardware, conhecido como MAC Address, que é o identificador único de uma placa de rede. Nela operam protocolos como o ETP
Ethernet para redes cabeadas e o Wi-Fi para rede sem fio. Aqui, a encomenda chegou ao centro de distribuição de Tóquio. Agora, o carteiro local assume. Ele não se importa se a caixa veio do Brasil ou da Alemanha. Apenas valida o endereço da rua e o número da casa na etiqueta para entregar o pacote na porta correta dentro daquela vizinhança. E por fim, chegamos na primeira, a física. Esta é a camada do mundo tangível, onde a teoria se torna realidade. Ela lida com a transmissão e recebimento dos bits através de sinais elétricos, pulsos de luz ou ondas de rádio através de um meio físico. Define especificações elétricas e físicas como voltagens, pinagem de conectores, frequências de rádio e assim por diante. Entre os principais componentes temos os cabos de cobre, fibra ótica, ondas de rádio e hubs. É a infraestrutura física que torna a entrega possível. São as estradas, ferrovias, oceanos e as rotas aéreas. São os caminhões, trens, navios e os aviões. É o asfalto, o metal e o ar, através dos quais as caixas efetivamente se movem. Vale mencionar que a internet na prática usa o modelo TCP/IP, que é mais simplificado e falarei sobre ele em breve. Porém, o modelo OSI continua sendo indispensável. Na minha humilde opinião, é a maneira mais lógica de resolver um problema de rede. Entendê-lo me ajudou a economizar muito tempo durante minha jornada profissional, além de me proporcionar destaque nas diversas equipes que passei. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Deixe-me te mostrar um exemplo de como ele pode ser aplicado. Digamos que alguém te chamou para resolver um dos problemas mais comuns do mundo atual. Mano, não consigo acessar a internet. Como você é burro? Então você responde: dá uma segurada, meu pequeno limitado, que eu vou analisar o que está pegando. Então começa pela camada 1, verificando se o cabo está conectado, se o LED da placa de rede está aceso ou se está tudo certo com o sinal Wi-Fi. Feito isto, avança para a camada 3, checando se o computador tem um endereço IP válido, se consegue executar um comando ping para validar a comunicação com o roteador e depois faz o mesmo teste para um site externo como o google.com. Se a camada física e de rede estão ok, a de enlace e transporte provavelmente também estão. Por isto, parte para a camada 7, conferindo se o problema é apenas no navegador ou se outros aplicativos de rede também não funcionam. Também verifica se o problema ocorre em um site específico ou em todos e assim por diante, até encontrar a raiz do problema. Essa porcaria não funciona, porra. O que mais gosto neste modelo é que ele permite isolar grandes problemas de forma sistemática. Meu TDAH agradece. Ele criou um vocabulário comum para os profissionais de tecnologia. Quando engenheiros de diferentes empresas discutem um switch de camada 2 ou um firewall de camada 7, todos sabem exatamente do que estão falando, quais são as funcionalidades, atribuições e limitações daquele equipamento. Isto significa que se estão enfrentando problemas de roteamento, não vão ficar perdendo tempo analisando um switch de camada 2. É praticamente impossível construir conhecimento avançado em redes ou cibersegurança sem construir uma base sólida, e o entendimento deste modelo é essencial para atingir este objetivo. Ele organiza um vasto e complexo campo de estudo em blocos lógicos e mais fáceis de compreender. Quer dizer, às vezes não. Para concluir, o OSI não é um protocolo ou um software que instala em sua máquina. É uma filosofia, um mapa conceitual, a teoria de tudo para a comunicação de redes. Apesar de parecer abstrato, ele viabiliza que a internet, com sua caótica diversidade de tecnologias, funcione de forma harmoniosa. Sua compreensão é como aprender a ler a planta baixa de uma casa. Você não precisa construir uma casa nova todos os dias, mas esse conhecimento te fornecerá entendimento profundo de como tudo interage nesta construção, como a função dos cômodos, sistema elétrico, hidráulico, de gás, fundação,
fiação, teto, piso, paredes, colunas, portas, janelas e assim por diante. E com isto em mente, será capaz de diagnosticar com precisão e resolver com agilidade problemas quando algo der errado. E isto te transformará em um usuário mais poderoso, um solucionador de problemas mais eficaz e um indivíduo bem mais apto para compreender o mundo digital que lhe cerca. Que demais! Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui, espero que este vídeo tenha sido útil para você e se foi, não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quer ajudar este velho pombo comprar alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, um beijo para você e para quem for da sua família. É só isso. Bom, moçada, eu vou embora porque eu tenho mais o que fazer. Vamos dar fora daqui que nós somos fodidos. Vamos dar fora daqui, vamos dar fora daqui.